Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia comigo, o professor Gabriel. E nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo da genética, mas dessa vez buscando compreender melhor essa relação entre as ervilhas e o monge austríaco Gregor Mendel. Nós vamos estudar como foi o experimento de Mendel, deixando um pouquinho do lado a história dele, a biografia dele, que vimos na última aula, mas buscando compreender de fato como é que as ervilhas do gênero Pisum fizeram dele o pai da genética. Então vamos embora que hoje o vídeo está recheado de conteúdo. Vamos nessa! Vimos em nossa última aula que o organismo modelo que Mendel utilizou para seus estudos foi a ervilha. Na verdade, a Pisum sativum, que era a ervilha que ele cultivava na época lá nos jardins do monastério de Brno. E por que ervilhas, Gabriel? Porque as ervilhas têm uma série de características que as tornam o organismo modelo ideal para esse tipo de pesquisa, ideal para a investigação acerca das características hereditárias. Por quê? Primeiro, as gerações possuem um tempo entre elas relativamente curto, ou seja, é possível plantar uma ervilha e o pezinho de ervilha crescer rapidamente a ponto de que eu possa desenvolver novos cruzamentos com um tempo relativamente curto. E isso é indispensável, porque ele deveria projetar sua pesquisa através de diversas gerações. Portanto, outras plantas que demorariam anos para de fato chegarem ao período adulto, para que pudessem ser reproduzidas entre si, para gerar resultados daqui a anos, não seriam viáveis. Por isso as ervilhas foram tão relevantes para ele. Além disso, as ervilhas não têm meio termo, ou uma característica ou outra. Então ele só lidava com dois tipos de características, uma ou outra, e não tinha uma característica intermediária que poderia surgir. Por exemplo, a coloração das ervilhas. Ou elas eram verdes, que é a que vocês conhecem provavelmente, é aquela que nós temos aqui no Brasil, que nós comemos muito, mas tem também aquela que é amarela. E a amarela é o contraponto da verde. Então, ou uma ou outra. Não tinha um meio amarelo esverdeado, ou um verde amarelado. Não tinha isso. Tá? Não tinha uma outra cor. Ou amarelo ou verde e tchau. Então isso era muito importante também, porque não existia meio termo, era uma ou outra característica herdada por aquela ervilha. Além disso, as ervilhas deste gênero, essas ervilhas em específico, têm uma fecundação bem interessante. As flores dela fecham a estrutura reprodutiva. E para que ele pudesse realizar a fecundação, ele tinha que abrir bem delicadamente, pegar o pólen e levar para a estrutura reprodutiva de outra flor ou da mesma flor. E esse trabalho permitia a Mendel saber que ele estava cultivando aquela e apenas aquela seria cultivada a partir da ação dele. Não teria nenhum caso de, por exemplo, um agente polinizador vir e alterar o resultado mediante uma influência externa. Não teria nenhuma influência que viria a interferir nos resultados, nos achados de Mendel. Portanto, nós sabíamos que aquele resultado de Mendel seria fidedigno. Ele tinha plena certeza que nenhum fator externo iria interferir na sua pesquisa. Eu falei a vocês de uma das 7 características que Mendel observou nas ervilhas do gênero Pisum. 7, professor, 7. Eu falei a vocês agora da pigmentação da semente, que pode ser verde ou amarela.
mas a forma da semente, se ela é lisa ou rugosa, também é uma das características das ervilhas que Mendel observara em seus estudos. Além disso, ele também observou a bagem pela sua cor e pela sua forma. Além disso, ele também observou as flores, também pela sua cor e pela sua forma de distribuição no vegetal, assim como avaliou também o tamanho delas. Algumas eram altas, outras eram baixas. E essas 7 características funcionavam da mesma forma que a coloração da semente, ou seja, sempre de uma forma dicotômica, ou uma ou outra, nunca um meio termo. E isso foi perfeito para Gregor Mendel. Frente a isso, ele tinha em suas mãos o organismo modelo ideal para o seu estudo. Portanto, bastava-lhe agora preparar os organismos modelos para que ele tivesse linhagens puras que pudesse desenvolver as pesquisas a partir daí. O que seria uma linhagem pura? Seria um indivíduo que, quando fosse autofecundado, geraria o mesmo tipo de característica no seu descendente. Ou seja, era como se fosse o seguinte, analisando apenas a cor da ervilha, a cor da semente da ervilha. Imagine que uma ervilha amarela, quando cruzada com ela mesma, só gerava descendentes amarelos. Isso era uma ervilha de linhagem pura. Assim como uma verde, cruzada com ela mesma, só geraria descendentes verdes. E para isso, ele demorou 2 anos fazendo cruzamentos e mais cruzamentos de autofecundação com diversas ervilhas, até garantir que aquelas que ele iria usar nos seus experimentos eram de fato de linhagem pura, ou seja, só dariam origem a descendentes com a mesma característica que o parental, ou seja, que a mãe e o papai, né, a mesma característica que o indivíduo que foi autofecundado para dar origem àquele descendente, àquela ervilha. E imagina quanto trabalho ele teve, porque ele, durante os 2 anos de pesquisa apenas para chegar nos indivíduos de linhagem pura, fez com que surgissem 5 gerações. Ou seja, ele plantou a ervilhinha, aquela ervilhinha ele autofecundou, gerou os descendentes. Ele pegou as sementes, plantou, fez autofecundação, gerou os descendentes. Plantou, gerou, fez a autofecundação, gerou os descendentes. E ele fez isso durante 5 gerações. Foi o essencial para que, de fato, ele alcançasse as linhagens puras. E agora, dotado das linhagens puras, ele poderia seguir com seu experimento. Uma vez de posse das linhagens puras, Mendel sabia que o seu experimento não teria condições de dar errado. E foi aí que ele decidiu usar agora cruzamentos entre indivíduos diferentes. O que foi que ele fez? Ele quis assegurar que ele saberia quem era o pai e quem era a mãe das ervilhas. Portanto, ele cortou as anteiras das flores que ele queria que fossem apenas a mãe ali naquela brincadeira, naquela história. E na outra ele deixou as anteiras, que seria o pai, mas ele só analisaria as ervilhas geradas naquela que seria a mãe das ervilhas. E nesse ponto ele pegou o pólen de uma ervilha, sei lá, uma ervilha amarela, e pegou o pólen da ervilha amarela, colocou na verde e tornou elas aquela amarela de linhagem pura e aquela verde de linhagem pura agora os parentais. E ele chamou esses indivíduos de geração P, ok? Ao fazer o cruzamento entre indivíduos de linhagem pura, que tanto deram trabalho para serem alcançados por Mendel, nosso querido monge descobriu algo um tanto quanto inusitado. O cruzamento de ervilhas
amarelas de linhagem pura, com ervilhas verdes também de linhagem pura, eram todos amarelos. Todos amarelos. Mas, neste momento, ele percebeu que o fator por trás da característica amarela era um fator dominante, que mesmo na presença do fator responsável pela herança da característica verde, dominava e manifestava a sua característica determinante, mesmo que na presença do outro fator. Então, meio que o outro fator era irrelevante na presença do fator amarelo. E nessa perspectiva, ele percebeu que o gene amarelo era o gene dominante daquela ervilha, mesmo sem nem saber o que era gene. Então, todos os membros da família 1 ou da geração F1 se tornaram indivíduos para Mendel resultantes de um cruzamento de linhagens puras, mas todos eles eram híbridos, ou seja, todos eles apresentavam genótipo heterozigoto. Os indivíduos híbridos alcançados a partir do cruzamento entre os parentais de linhagem pura que Mendel com tanto trabalho alcançou foram essenciais para desvendar as bases da hereditariedade, tendo em vista que quando autofecundados, ou seja, quando ele pegou aqueles indivíduos da família 1 e autofecundou, ele descobriu que os descendentes nasciam com uma proporção de pigmentação na semente bem característica. A cada 3 sementes amarelas, Mendel alcançava uma verde. Perfeito! Foi através disso que Mendel conseguiu perceber muito acerca dos fatores determinantes dessa característica nas ervilhas. Pois quando chegou aos indivíduos que ele chamou de família 2 ou geração F2, ele, através das autofecundações, percebeu que um indivíduo era homozigoto dominante, ele apresentava uma linhagem pura ainda e era amarelo. Outro também de linhagem pura, homozigoto recessivo, que apresentava o fator verde, e 2 que eram amarelos, mas eram híbridos. E foi neste ponto que ele viu que os fatores se combinavam através da reprodução sexuada, através da união dos gametas e davam origem aos caracteres dos indivíduos. Neste ponto, Mendel conseguiu propor a sua primeira lei, a lei da hereditariedade, conhecida como lei da segregação dos fatores. Mendel fez esse cruzamento com todas as características das ervilhas anteriormente mencionadas. Ou seja, ele fez esse cruzamento nesse mesmo mecanismo, com essa mesma metodologia, para a herança concernente à forma da ervilha, se era lisa, se era rugosa. Ele fez esse mesmo cruzamento para a forma da bagem, para a cor da bagem, para as cores das flores, para as disposições das flores e para a altura do pezinho de ervilha. E ele chegou simplesmente nas mesmas conclusões, ele chegou nos mesmos resultados. E lá na F2, na geração F2, ele sempre alcançava a proporção de 3 para 1, 3 para 1, 3 para 1. E nessa perspectiva, ele conseguiu compreender muito mais do que os cientistas da época estavam preparados para ouvir, pois infelizmente em 1865, quando ele levou seus achados para a comunidade científica, a mesma não conseguiu reconhecer a genialidade do trabalho de Mendel. E embora ele tivesse analisado milhares e milhares de ervilhas, ainda assim a comunidade científica não conseguiu vislumbrar o quão genial era
a pesquisa de Gregor Mendel, deixando-o esquecido durante muitos anos, até que em 1900 Hugo de Vries, Carl Correns e Eric Tetchermake redescobriram os trabalhos de Mendel, reestruturaram as ideias dele, trouxeram elas consigo e unificaram ao trabalho que eles estavam se dedicando na época e conseguiram formular as leis da hereditariedade que, em homenagem ao seu verdadeiro descobridor, passaram a ser denominadas leis de Mendel. Chegamos ao fim de mais uma aula de biologia e eu espero que vocês tenham gostado e compreendido um pouco mais sobre o trabalho de Mendel, o que tanto ele se dedicou a descobrir ao longo de sua vida, de sua jornada enquanto cientista. E, bom, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos começar a aplicar as leis de Mendel e vamos nos divertir com alguns cálculos maravilhosos acerca da hereditariedade. Fiquem com Deus, um cheiro bem grande e até mais. Tchau, tchau.